Oi, tudo bem? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Essas são as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Ele está falando sobre o amor. Ele está dizendo que não adianta a gente fazer qualquer boa obra. Se essas boas obras que a gente fazer não for em amor e motivada pelo amor, elas não têm valor algum. E aí ele fala sobre isso, ele fala que o que nós conhecemos é em parte. E o que profetizamos também é em parte. Tudo que nós fazemos, o bem que nós fazemos é parcial. Aqui em Romanos 8 ele fala um pouquinho melhor sobre o assunto. Ele diz assim, Romanos 7,18: Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que o bem que habita em mim, ele é parcial, em parte. Tem um bem e tem um mal junto comigo. Tudo que eu faço, ele é um bem misturado com o mal, é em parte. Mas quando Jesus vier, quando vier aquele que é perfeito, então essa dupla ambiguidade, ela será aniquilada. E a gente seremos e fazemos, conheceremos por plenitude e praticamos as boas obras por plenitude também. Um exemplo bacana que eu acho que eu lembro na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 13. O que aconteceu lá? O rei Salomão morre e a tribo se divide. São 12 tribos. 10 tribos ficou com Jeroboão e 2 tribos foi com o rei Reboão. E o rei Jeroboão, que ficou com as 10 tribos, o que ele fez? Ele fez o povo tropeçar. Ele, com medo do povo ir para Jerusalém adorar a Deus, ele colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e um em Dan. E falou para vocês não precisam ir lá em Jerusalém adorar, vocês adorem aqui que é mais perto. E o povo foi, o povo primitivo foi e se corrompeu. E o que aconteceu? Deus levantou um profeta e falou para o profeta assim, olha, vai lá profetizar contra Jeroboão. E você não vai lá em Betel, não come pão e nem bebe água naquele lugar. E quando você for, você não volta pelo caminho que você foi. Daí o profeta, sim, senhor, e foi. Aí o profeta chegou lá, o rei Jeroboão estava adorando lá com um bezerro de ouro em um altar. E o profeta começou a profetizar ali para aquele rei, falando ali das maldições que ia acontecer com ele. E prova que Deus estava com ele, que era aquele altar ia fender. E quando ele falou isso, o altar ofendeu. O rei foi e esticou o braço dele assim. E o braço dele começou a secar. Ficou aquele braço fino. E o rei foi e pediu para o rei Jeroboão, para o profeta, né? O rei Jeroboão pediu para o profeta orar. Ora para Deus por mim, para o meu braço voltar normal. E o profeta foi lá e orou. E o braço dele voltou normal. E todo mundo assistindo aquilo ali. Sabe? Aquela glória, aquele poder de Deus divino. E então o rei pegou e falou para ele assim, olha, vamos para casa comer alguma coisa, beber alguma coisa, eu vou te dar um presente. Ele falou, não, eu não posso. Deus falou para mim não comer nem pão e nem beber água nesse lugar. E nem voltar pelo mesmo caminho. E foi embora por outro caminho, obediente a Deus, cheio de Deus. Parou para descansar numa árvore. Aí vem um outro profeta, ficou sabendo da história, pegou o jumento e foi até ele. Falou, vamos para casa comer um pão comigo, beber uma água comigo. Ele falou, não, Deus falou que eu não posso. Ele falou, não, você pode sim, um anjo acabou de falar que você pode sim. Aí aquele homem cheio de Deus cedeu àquela sedição e foi. Desobedeceu a Deus e como se Deus mudasse de ideia. E foi lá e comeu pão e bebeu água naquele lugar. Aí Deus usa aquele mesmo profeta que fez ele se corromper, falando que ele não ia ser enterrado com os pais deles. E aí ele vai embora e um leão ataca ele no caminho e mata ele. Ou seja, um homem que estava de manhã no céu, à tarde estava morto por desobediência. Um homem que estava cheio de Deus, sendo usado por Deus, à tarde estava desobedecendo a Deus. Um elevador de manhã no céu, à tarde no inferno. Essa ambiguidade,
oscilação que nós temos, que o apóstolo Paulo fala. O bem que nós praticamos é em parte. O rei Salomão diz que o melhor de nós, o melhor de nós, o melhor dos homens, ainda assim é vaidade. É cheio de vaidade. O amor que praticamos é um amor cheio de vaidade. A nossa generosidade, ela é cheia de vaidade, é em parte. É uma generosidade, nós damos aqui, mas queremos receber aqui. Né? A gente ajuda o outro, mas aquele senso de o próximo, sabe? Aquele senso de ajuda. Olha, eu tô ajudando, né? Tô te ajudando porque você tá na pior e eu não tô. É um bem, mas misturado com um pouco de malícia também. O louvor que nós louvamos a Deus, muitas das vezes, existe a parte do louvor, mas mesmo ainda está misturado com aquele apresentação, aquele show próprio. Glória seja a Deus, louvado seja a mim, porque eu arrebentei hoje. Louvei bem hoje. A nossa pregação, a nossa exortação, muitas das vezes, é um senso de justiça, de juízo. Ó, vocês estão, ou muitas das vezes indiretas nos púlpitos. Não é assim? Você está pregando ali, aí você já aproveita para dar aquela alfinetada. Então, o bem que nós fazemos, ele é misturado com o mal, com malícia. A nossa generosidade, ela não vem pura. A nossa gratidão é sempre, ela vem meio mesclada. Então nós temos um lobo bom, como diz a sabedoria oriental, e um lobo mau dentro de nós. E como diz o apóstolo Paulo, fala aqui, olha, quando ele está falando do amor, o amor nunca falha, mas havendo profecia será aniquilado, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Então, como vencer essa ambiguidade? Como o vencer? Na realidade, a gente não vence, a gente só vai vencer na plenitude mesmo. Quando vier Jesus, a gente traz um bom equilíbrio. E como isso? Como nós fazemos isso? A primeira coisa é desembabacando da vida. É isso mesmo. A gente muitas das vezes, a gente se ilude, a gente cria um personagem de nós mesmos e ficamos querendo viver aquilo ali. E enganamos a nós mesmos. Enganando e sendo enganado, como diz a palavra de Deus. Achando ser a última bolacha do pacote porque temos uma boa posição, seja qual for a esfera, porque temos algum dinheiro, porque temos algum reconhecimento, né? Essas coisas a gente nos embabaca da vida. A gente acha que é melhor do que o outro por causa da pele, da cor da nossa pele, ou por causa do nossa a vida. E nós não somos nada. Se a gente for sincero mesmo, como o apóstolo Paulo falou aqui em Romanos, ou analisou e olhou aqui, olha, eu sei que em mim isso, na minha carne, não habita bem algum. Se a gente for honesto com a gente mesmo, sincero com a gente mesmo, a gente se desembabaca. A gente vê, não, verdadeiramente o que eu faço, o pouco que eu faço ainda é carregado de maldade, de malícia. E como disse Jesus, vocês são mal, mas vocês dão coisas boas para os seus filhos. Apesar de vocês serem mal, vocês dão coisas boas para os seus filhos. A primeira coisa é se desembabacar da vida, ter uma honestidade. Não, eu sou falho mesmo, porque isso vai fazer nós menos juízes. Né? Quando a gente consegue enxergar aqui dentro a trave que está no nosso olho. Primeira coisa. E a segunda coisa é que o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses, ele diz assim: portanto, se você já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque vocês estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha como ele fala: quando Cristo, a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Aí sim que em parte será aniquilado. Enquanto não vem isso, a gente equilibra o que? Alimentando o lobo bom que tem dentro de nós, como diz a sabedoria oriental. Alimentando o homem espiritual, buscando Deus, praticando o bem, exercitando a piedade e se desembabacando na vida. Entender que nós somos falhos mesmo, nós somos relativos mesmo.
como aquele profeta. De manhã estava na glória, à tarde o cadáver dele estava morto por leão por causa de desobediência. Como o apóstolo Pedro, com 5 minutos ele diz: Tu és o Cristo de Deus, do Deus vivo, o Filho de Deus, o Cristo do Deus vivo. Muito bem, Bar-Jonas, porque foi a carne que te revelou, mas foi o próprio Pai que te revelou isso. Aí passou 5 minutos, ele chamou Jesus em parte: Não vai para Jerusalém não, Jesus. Para que isso? Não vai para Jerusalém não. Aí Jesus falou assim: Parta de mim, Satanás. Você está me servindo de tropeço. Olha o homem, 5 minutos atrás estava no céu. Passou 5 minutos, ele estava ali. Assim somos nós. O melhor de nós ainda é vaidade. A nossa generosidade, a nossa gratidão, o nosso amor, as nossas amizades, aquela com acepções de pessoas. Esse não é. Esse é do meu, esse não é. A nossa espiritualidade, a nossa religião, ela é toda maquiada com malícia. Então, a gente só equilibra isso aí alimentando o lobo bom. A gente só equilibra isso aí buscando as coisas que são de cima, mortificando os nossos membros que estão aqui na terra, largando a mentira e abraçando a cada dia mais a verdade através do ouvir o Evangelho de Deus. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para você e para mim hoje. Que Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.